Para alavancar o potencial do mercado de títulos verdes no Brasil, foi criado em 2017 o Laboratório de Inovação Financeira. O objetivo é desenvolver ferramentas financeiras que possam estimular o desenvolvimento de uma economia sustentável. No Rio em Foco, que começa agora, vamos conhecer os desafios do laboratório e quem são os atores envolvidos nessa iniciativa. Vem com a gente! O Rio em Foco recebe o Superintendente de Proteção e Orientação aos Investidores da Comissão de Valores Mobiliários, CVM, José Alexandre Vasco, e o Secretário Executivo da Associação Brasileira de Desenvolvimento, a BDE, Marco Antônio Lima. A sustentabilidade vem ganhando cada vez mais espaço e importância dentro dos bancos. Para ajudar na transição para uma economia cada vez mais sustentável e produtiva, a BDE desenvolveu, em parceria com a CVM e o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o Laboratório de Inovação Financeira, para a criação de ferramentas inovadoras e sustentáveis capazes de estimular o mercado de títulos verdes no Brasil. Vamos ver a matéria. Na verdade, isso vem perfeitamente para nós como duas, colaborações conjuntas que nos permitiram trazer entidades, tanto do lado da regulação como entidades públicas, mas que têm o papel de promover investimento privado, né? Então, nós pudemos trazer esses atores para discutir, então, como com eles agregar o setor privado, então trazer esses grupos de trabalho, o laboratório, a Bolsa de Valores, trazer o pessoal da Ambima, trazer o pessoal da Febraban, trazer os investidores privados e poder, nesse espaço, ter uma discussão, então, sobre as entidades públicas, as entidades de governo, né, os reguladores de mercado de capitais e reguladores de mercado financeiro e os privados, para poder procurar soluções comuns que podem ser desenvolvidas em diferentes áreas. A ideia do laboratório, que é um laboratório contínuo, que vai ter pelo menos 3, 4 anos para começar, vai focar no começo nesse tema de sustentabilidade e, eventualmente, no momento que esse tipo de trabalho funcione, que a gente possa ter soluções claras, propostas concretas de como promover, por exemplo, maior investimento em eficiência energética, impulsar a solar distribuída e ter maior financiamento de inclusão social e que a gente puder ver exemplos de soluções concretas a longo prazo. Eventualmente, a gente também pensa até abrir o laboratório para outras áreas, como, por exemplo, fintech. Quando se fala de inovação financeira, temos que verificar se essa inovação está adequada do ponto de vista da proteção do investidor, se ela respeita as melhores práticas de mercado, né? Então, assim, quando existe aqui eu acho que como a gente está numa fase aqui, na verdade, de desenvolvimento, né, o grande papel que eu vejo do regulador é ter certeza que esse desenvolvimento ele vai ser feito de uma maneira harmônica com o mercado, ou seja, a gente tem aqui o desenvolvimento da sustentabilidade ambiental, mas se isso vai ler de instrumentos financeiros, temos que verificar se esses instrumentos financeiros eles são instrumentos que ao longo prazo vão ser vistos como bem recebidos pelo mercado, né? Então é super importante na perspectiva de longo prazo que sejam instrumentos que sejam confiáveis, transparentes, né? Porque isso vai dar credibilidade e vai dar fôlego para esse movimento. Qual vai ser, na verdade, né, o trabalho desse laboratório? Como ele está dividido? Quais são as etapas que a BDE, junto com a CVM, vão liderar a partir desse momento do lançamento, que foi aqui no Rio de Janeiro? O laboratório realmente é um espaço de articulação interinstitucional, de construção de uma política pública como ela deve ser construída com diálogo, porque também tão pouco interessa para o regulador de mercado de capitais, por exemplo, desenhar normas que, do nosso ponto de vista, vão proteger o investidor, mas que não serão bem-sucedidas, que não vão resultar em produtos financeiros de fato sendo distribuídos para a população. Então, esse diálogo com o mercado ele é absolutamente fundamental e faz parte do DNA da CVM. O que mudou conosco no laboratório é que a gente tem agora um espaço organizado, junto com a BDE, reunindo, portanto, o Sistema Nacional de Fomento e outros atores que a CVM está aprendendo a conhecer agora, no momento que a gente envereda pelo caminho das finanças verdes e das finanças sociais. São 3 grupos de trabalho, um com foco específico em títulos verdes,
outro em finanças verdes que vai trabalhar numa agenda de mais longo prazo, a cada 6 meses com um tema, como a Maria Neto mencionou, por exemplo, de eficiência energética, e nesse momento a gente traz atores que normalmente não são atores da nossa articulação, e o último GT, que é um GT específico de instrumentos para finanças sociais, que é um tema também muito importante, onde a CVM já fez alguns avanços. Há, se eu posso dizer, um certo ineditismo nesse laboratório, na América Latina, como o BID reconheceu, porque é uma articulação que envolve um organismo internacional, uma agência que reúne as instituições de desenvolvimento, reguladores financeiros, não é só a CVM, o laboratório não é uma coisa exclusiva da CVM, e também o mercado, os principais atores, a Bolsa, os representantes da FEBRABAN, da Confederação Nacional de Seguros. Então é um esforço coletivo para a gente construir o desenvolvimento do Brasil de uma forma sustentável e discutida. A gente aposta muito nesse laboratório e ele tem esse certo ineditismo. Há um laboratório similar nos Estados Unidos, pelo Departamento de Estado norte-americano, e essa iniciativa o BID escolheu aqui a BDE-CVM, em especial o Rio de Janeiro, que é o que nos deixa muito orgulhosos do nosso Estado. A BDE ela pode ser resumida como sendo o Sistema Nacional de Fomento brasileiro, porque ela reúne os bancos públicos, quase todos voltados para o desenvolvimento. São 5, né? Banco do Brasil, Caixa, BNDES, Banco do Nordeste, Banco da Amazônia, e temos agências de fomento, Banco de Desenvolvimento pelo país como um todo. No caso do Rio, é a AGRIO. No caso do Rio, é a AGRIO, que já tem um papel importante em finanças sociais e tem desenvolvido o Estado. Nós temos também os bancos cooperativos, que têm um papel muito grande aqui no Rio, a Cressol, Bancob, todos, e Banzicred estão atuando no Rio de Janeiro, no interior, fazendo desenvolvimento. E por causa disso, o plano estratégico da BDE impõe que se faça uma articulação, e essa articulação com o CVM que está nascendo agora é muito importante, porque se vai trabalhar no sentido de, tem os grupos, essas instituições já concedem financiamento e estão em busca de inovações para captar mais recursos, porque a nossa tese é que o Brasil precisa desesperadamente de desenvolvimento, precisa criar emprego, precisa e fazer um desenvolvimento sustentável, porque o Brasil é um país da sustentabilidade. Dentro do nome do laboratório, a gente está falando de inovação financeira. O que é esse conceito de inovação financeira? É tanto uma utilização diferente ou inovadora de produtos financeiros que já existem. A nossa regulação já possui alguns instrumentos como os fundos de investimento em participação, e agora cabe destacar a recente norma de investimento participativo ou crowdfunding, né, que foi editada pela CVM em julho, a Instrução 588, e, portanto, esses instrumentos podem ser utilizados também de forma a financiar investimentos com impacto social, por exemplo. Então, existe já alguns instrumentos à disposição. Agora, são esses mesmos? A gente pode pensar em novos, pode pensar em aperfeiçoamentos. Na reunião do Grupo de Trabalho de Títulos Verdes, por exemplo, só para dar um caso concreto, os atores levantaram várias questões nas normas da CVM que uma pequena alteração poderia, por exemplo, estimular o crescimento do mercado. Mas, com certeza, a gente está olhando também para a criação de novos instrumentos e para fazer com que esses mercados se desenvolvam no Brasil. Eu acho que vale a pena comentar que existe uma demanda de investidores internacionais que querem investir em projetos, muitas vezes por um requerimento voluntário, outras vezes por uma determinação legal no seu país ou um compromisso assumido, que querem investir em títulos verdes, em títulos que têm um impacto social, uma alocação de uma parte do seu portfólio de investimentos. E o Brasil tem um potencial enorme, como o Marco Antônio falou, mas tem poucos produtos à disposição. Então, várias vezes nós recebemos, eu particularmente recebi instituições estrangeiras querendo informações sobre o país e a busca de um mercado estruturado para esse tipo de investimento. Então, a gente acha que com o desenho desses instrumentos ou um ajuste nos que já existem, a gente pode sim ter um grande desenvolvimento. A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Voltamos com José Alexandre Vasco e Marco Antônio Lima. O mercado de títulos verdes no Brasil é relativamente novo e a captação de recursos com o selo verde que são aplicados em projetos que tenham impacto ambiental ainda é baixo. Na matéria a seguir, vamos ver como está o mercado brasileiro nesse setor.
No Brasil, nós temos hoje, segundo o levantamento feito por algumas entidades, entre as quais a própria FEBRABAN, nós temos hoje aproximadamente 3 bilhões de dólares apenas de recursos captados com essa chancela de selo verde, sendo que no mundo inteiro esse valor vai a 200 bilhões de dólares. Então nós estamos com 1,5% desse total captado. Existe no Brasil ainda um espaço para crescer gigantesco, porque uma parte dos recursos que temos hoje aplicados sob a forma de depósito de poupança, CDBs, que são depósitos a prazo, títulos públicos federais, debêntures, soma 1 trilhão e 600 bilhões de reais. Esses recursos todos estão aplicados nesses ativos. À medida em que a gente tem um processo seguro de queda da taxa de juros da nossa economia, isso passa a abrir uma oportunidade muito grande para que os investidores busquem outras alternativas para alocar os seus investimentos, os seus recursos. Então, esse evento que nós estamos fazendo aqui do Laboratório de Inovação Financeira, ele tem como objetivo discutir as experiências que ocorrem lá fora, bem como o modelo que o Brasil hoje tem com as normas do Banco Central e da CVM, para que a gente possa então criar, estruturar instrumentos mais apropriados para a captação desses recursos que hoje estão aplicados em outros títulos, de maneira que o Brasil então possa gradativamente ampliar a sua participação nesse mercado de títulos verdes. A gente está falando aqui de um mercado, quer dizer, do potencial de alavancar investimentos no Brasil em cima dessa questão do selo verde, que na verdade é um desafio mundial de obedecer, aí, de chegar aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável na Agenda 2030. Em termos de impacto nas políticas públicas, como é que conversam, então, esses títulos verdes, né? Como é que isso alavanca o quê para chegar, então, nas políticas públicas e no benefício à população? O nosso, assim, a CVM não fará uma política pública para o Brasil sobre finanças verdes, isso extrapola a nossa atuação. Nossa atuação é o mercado de capitais e viabilizar o financiamento desses investimentos. É claro que, uma vez que o mercado está estruturado e permite, com certos alinhamentos a políticas públicas existentes, que esses empreendimentos sejam financiados, a gente vai contribuir certamente para eles, sejam os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, sejam as próprias políticas nacionais. É importante mencionar que no laboratório houve o cuidado de envolver vários ministérios, né? O Ministério da Fazenda, o Ministério do Planejamento tem representantes e o Ministério do Meio Ambiente também. Então, essa articulação em que nós juntamos o governo, que é o governo federal, enfim, através dos ministérios, o regulador, que não deixa de ser governo, mas é um órgão mais de Estado, que faz as políticas para o sistema financeiro e, no nosso caso, o mercado de capitais. E o setor privado e o terceiro setor, no sentido das organizações que estão atuando, a gente consegue desenhar instrumentos que não olhem só o lado financeiro, mas que alcancem aquilo que o Brasil precisa em termos de desenvolvimento sustentável. Olha, dentro do planejamento do Sistema Nacional de Fomento, planejamento estratégico que foi realizado no ano passado e que nós estamos revendo permanentemente, essa questão do investimento é fundamental. O desenvolvimento, na verdade, a missão do Sistema Nacional de Fomento é contribuir para o desenvolvimento sustentável. E essas instituições, todas, BNDES, Banco do Brasil, todas têm um papel muito grande. Então, as políticas públicas são uma melhor agricultura, que seja sustentável, que não prejudique o ambiente, né? Com gases, uma série de coisas. A mobilidade, iluminação pública. Nós podemos fazer uma iluminação pública muito mais segura para a população, com um custo muito menor, mais eficiente. Mais eficiente. E nós temos que mobilizar uma discussão que aparece em Finanças Verdes, é como você fazer eficiência energética, como investir para que se gaste menos energia, que se coloque no orçamento das empresas esse objetivo muito importante que é utilizar a eficiência energética para que não haja problemas daqui por diante e se gaste menos. Mobilidade, nós estamos trabalhando junto com o Ministério da Cidade no sentido de fazer projetos para a cidade que possam melhorar o ambiente. Então, essas políticas públicas vão se apresentar. O Brasil está precisando que isso aconteça. E como o Sistema Nacional de Fomento tem um braço por todos,
por todo o país, né, por todos os estados, então nós podemos fazer com que isso chegue ao Acre, chegue à região norte, chegue à região sul, que já é bastante desenvolvida, que tem instrumentos e tal. E o mais importante, o nosso financiamento, como o Vasco disse, está sendo muito financiado com financiamento. Nós precisamos de ir para o mercado de capitais, diversificar, né? Aprender a buscar novos projetos e esse trabalho do Lab, como o Vasco também já colocou, ele não vai se cingir ao desenvolvimento sustentável, vai ser amplamente. Agora, tudo tem que ser feito com sustentabilidade, né? Essa que é a questão. É o grande desafio. Eu acho que o Lab vai chamar atenção para essa questão, que é fundamental para um país que é fundamental para a sustentabilidade do planeta, né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre esse assunto no próximo bloco, não saia daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. O setor financeiro também exerce um papel fundamental no cumprimento dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, as ODS. Vamos ver. O sistema financeiro e as finanças precisam estar alinhadas com os objetivos se nós quisermos acompanhá-los e se nós quisermos alcançá-los. Não apenas que o sistema seja sustentável, mas que ele financie a sustentabilidade. E eu diria até um pouco mais, que ele não financie a insustentabilidade. Porque eu acho que nós ainda estamos numa fase em que nem todo o sistema financeiro está devidamente alinhado ao desenvolvimento sustentável. Enquanto nós não conseguirmos isso, nós vamos continuar, digamos assim, tendo falta de um alinhamento que nos permita chegar lá. E isso não é um problema só do Brasil, isso é um problema do mundo todo. E o que nós temos que perceber é que esse alinhamento significa não apenas um desafio, mas ele é uma grande oportunidade, porque nós vamos conseguir, com um sistema financeiro adequado e voltado para a sustentabilidade, nós vamos conseguir fazer um uso mais adequado dos nossos recursos, vamos conseguir ter tecnologias mais avançadas que nos permitam ter insumos que nós usemos com mais eficiência e com isso, sendo mais eficientes e usando com mais cuidado os recursos, nós vamos conseguir abranger um número muito maior de pessoas da sociedade nesse desenvolvimento. Nós vamos alcançar um número muito maior, nós vamos ser mais eficientes como governo e como sociedade. Dentro desses potenciais, né, e do desafio de atender os objetivos, a agenda de desenvolvimento sustentável, quais são os setores que essas finanças verdes estão olhando? Nós estamos trabalhando, assim, com uma certa prioridade para os próximos 6 meses, na eficiência energética. Então nós vamos trabalhar nesse sentido, já há trabalhos feitos pela FEBRABAN, pelo BNDES, por uma série de instituições, e nós vamos focar no sentido de atacar esses projetos dentro dessa linha, de mostrar que o investimento na eficiência é rentável e tem uma rentabilidade social, ambiental muito grande. Então, muito nessa ideia de pegar as boas práticas, o que já tem avançado para poder viabilizar. Esse trabalho está sendo feito e nessas reuniões que nós tivemos do Lab, o que se mostrou é o seguinte: há uma motivação muito grande para dar resultados. Então isso, eu acho que vai colaborar para que a gente consiga até chegar ao legislativo, empolgar o legislativo para que a gente consiga fazer muito mais coisa. Mas dá para fazer, inclusive com a legislação atual. Essa motivação também se estende aos investidores. A CVM lançou a norma de crowdfunding em julho passado, e essa norma teve um processo um pouco diferente, porque a gente também ouviu a opinião dos investidores. A nossa área fez 2 grandes pesquisas quantitativas com questionários e depois nós fizemos uma fase de entrevistas em profundidade com 22 investidores. E o que saiu dessas entrevistas e das pesquisas foi um grande interesse, não apenas na possibilidade do retorno financeiro, porque já existem instrumentos, mas na possibilidade de contribuir para o impacto social. Nas entrevistas, quase 70% dos investidores com os quais nós conversamos, eles diziam para a gente: olha, mas eu gostaria de aplicar, investir, mas gostaria de saber que eu estou ajudando um negócio de impacto social. Então, todos os atores, eu acho que a nossa sociedade hoje, de fato, acordou e se conscientizou da importância de estimular esse desenvolvimento.
E eu penso que o mercado de capitais, ele vem complementando, porque é um capital social que a gente tem. As empresas que estão aí trabalhando, produzindo, criando, como elas podem ajudar também os objetivos de desenvolvimento sustentável e não apenas depender de recursos públicos, que são importantes, mas que tem uma série de políticas para as quais eles precisam ser direcionados. Não sei se você concorda. Não concordo, e eu gostaria de fazer uma menção. Aqui no Rio de Janeiro, nós temos uma agência de fomento do Rio de Janeiro que fez um trabalho muito interessante no financiamento ao microcrédito, aproveitando os projetos de UPP que foram realizados, que deram resultados muito bem. Então, essa linha, né, de mobilizar, de incluir, de desenvolver, e o Rio de Janeiro é um estado da sustentabilidade, né? O Rio de Janeiro é um palco de todos esses desafios. Exatamente, que a gente, né, tem a maior floresta urbana e, ao mesmo tempo, vários problemas a serem resolvidos. E o Rio de Janeiro tem essa ideia, né, essa questão, tudo que acontece no Rio de Janeiro é notícia para tudo quanto é lugar. E eu acho que o Rio de Janeiro pode dar notícias de que vai incluir, vai desenvolver, vai sustentar, e a AGRIO tem um papel muito importante. E aqui no Rio de Janeiro também tem o Banco Nacional de Desenvolvimento. A sede é em Brasília, mas o escritório realmente que funciona é aqui no Rio de Janeiro. CVM também está aqui. Então o Rio de Janeiro tem um papel muito importante nesse trabalho que está sendo desenvolvido. Agora, em termos de acompanhamento, né, dessas discussões do Lab, da própria agenda, qual é o caminho para quem está assistindo o programa para saber mais e mergulhar mesmo nessas discussões que vocês estão liderando? Os grupos têm uma limitação do número de pessoas que podem participar, então houve ali um processo seletivo e alguns atores ainda estão sendo incorporados. Mas já foi decidido na primeira reunião do GT de Finanças Verdes e também de instrumentos de impacto social, que nós teríamos devolutivas para a sociedade, antes mesmo de termos a produção dos relatórios, em que a gente vai abrir as primeiras conclusões do grupo e vai permitir esse diálogo, que é muito importante, envolvendo um setor mais amplo. Em dezembro, a CVM e também com apoio de várias instituições como a BDE, nós vamos fazer no dia 6 de dezembro uma grande discussão sobre sustentabilidade e investimento, com representantes, enfim, do exterior, né? O CBI vai estar aqui, o Climate Bond Initiative, as Nações Unidas, então uma série de atores que estão olhando a sustentabilidade e como o investimento pode ajudar. E acho que a gente está fazendo parte dessa iniciativa mundial. Eu vou falar na China sobre a iniciativa do laboratório e a gente espera que ela se espalhe e se desenvolva também em outros países. Nós estamos pensando em como fazer essa divulgação, né? Como eu disse, é fundamental mostrar que o Brasil está trabalhando no sentido de ter instrumentos para o investimento. O desenvolvimento é fundamental para a sociedade brasileira. Tem que vir a ocorrer. E vai ocorrer, obviamente, apesar da situação atual, é certo que o Brasil vai retomar o desenvolvimento. E a gente tem que estar preparado para a sorte. E, na verdade, se eu puder resumir, aí vocês me corrijam se estiver equivocada, a gente está falando aqui de possibilidades reais de atrair investimentos para dar conta desses desafios que são enormes, né? Sem dúvida. E que vão se desdobrar até o nível dos municípios, das cidades, e elas precisam estar atentas também a essa discussão, porque elas são um grande palco em que isso acontece. O deputado Ulisses Guimarães dizia, nós temos que ficar para dentro, entendeu? Todo mundo tem que, essa ideia de desenvolver novamente o país é fundamental. E com bons instrumentos e com boas instituições que saibam investir, saibam entender o que é desenvolvimento. E não é só as instituições públicas, não, porque a FEBRABAN também tem um papel muito importante e está trabalhando conosco para atingir esses objetivos. Recuperando aqui uma coisa que o Marco falou logo no início, acho que na primeira intervenção dele, porque nós queríamos, de fato, contribuir para ações concretas. O laboratório não tem o objetivo de produzir estudos. Os estudos e as reflexões são o meio. A nossa medida de sucesso é fazer o mercado deslanchar. E o fato de você ter os atores que podem fazer as emissões, os investidores, as pessoas que podem ajudar, nós temos certeza vai contribuir para que projetos pilotos sejam desenvolvidos e, a partir daí, o mercado se desenvolva. Esse é o nosso objetivo. E o Fórum está de olho nessas discussões e podendo também trazer para o ambiente do parlamento. A gente está com as portas abertas para que isso aconteça. Obrigado. Bem, infelizmente o programa está chegando ao fim. Obrigada, Vasco, obrigada, Marco, e obrigada a você, telespectador. Se você quer entender mais sobre esse assunto, reveja o Rio em Foco que gravamos em 2016, explicando o que são os títulos verdes. E aproveita para seguir
seguir a gente nas redes sociais, Instagram, Facebook e Twitter. Você também pode enviar suas dúvidas e sugestões para o nosso e-mail, rioinfoco@alerj.rj.gov.br ou para o nosso WhatsApp 21 98890 4709. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima.